Vamos começar de cara com aquela que é o caminho mais fácil, que é o que dizem: aqui é tudo que a gente tem. Acabou essa vida, acabou tudo. É só matéria e depois da morte não existe mais nada. E isso é uma grande mentira. Eu te afirmo isso com toda convicção. Você pode olhar para qualquer coisa que existe no universo e você vai ver. Olha as suas células. As suas células, elas têm 3 camadas. Ela tem um núcleo, ela tem um citoplasma e ela tem uma parte exterior que protege ela, a membrana. Olha uma fruta. A fruta, ela tem 3 camadas. Ela tem uma casca, ela tem o fruto comestível, que é chamado na botânica de mesocarpo, e ela tem uma semente. Olha para a terra. A terra, ela tem um núcleo, ela tem um manto e ela tem uma crosta. Também, o homem, ele é formado de 3 partes. Você não é só o corpo físico, você tem pensamentos, você tem uma psique, você tem uma alma, você tem um emocional, você e não é só a alma, você tem um núcleo, você tem um espírito, você tem um fôlego de vida. Às vezes a pessoa tá com o corpo, o físico, tá destruído, tá sentindo dor, tá doente, sofreu um acidente, tá ali à beira da morte, mas você conversa com ela e mentalmente, emocionalmente, ela conversa normal com você, ela parece que tá tudo bem e o físico não tá. Como é que pode uma coisa dessa? Às vezes uma pessoa, o contrário, o corpo dela tá bem, tá saudável, tá são, mas emocionalmente ela tá morta. Emocionalmente ela fala com você: eu sinto como se estivesse rasgada. É um trauma muito grande, um sofrimento muito grande. E a sensação é de morte. E ela tá viva. Então, de onde vem a vida do homem? A vida do homem tá no núcleo, não tá na casca, não tá na mente. A vida do homem tá no núcleo e esse núcleo é de Deus, é o espírito de vida, é o fôlego da vida, é o espírito de Deus. A ciência não consegue explicar os milagres, mas você sabe que milagres acontecem. Às vezes existem diversos casos, a pessoa chega no hospital, tá desenganada, a medicina fala para ela: olha, não posso fazer nada por você. Às vezes o médico até abre e vê que o câncer já tomou conta, que já está numa fase de metástase. E ele diz: eu não posso mais fazer nada. E fecha a pessoa e manda a pessoa para casa e dá o prazo dela, prazo de vida que ela ainda tem, e a pessoa sobrevive. Quem leu aquele livro, O Milagre da Manhã, de Hal Herold, que é um livro incrível, incrível. Aquele livro, O Milagre da Manhã, que fala sobre crescimento, e fala sobre a parte financeira e fala sobre muitas coisas. Ele começa contando a experiência pessoal dele, né, de ter sofrido um acidente, de ter sido desenganado, né, de falar para ele: você não vai voltar a andar, você vai ficar com uma parte do seu cérebro deteriorada. E ele disse que simplesmente lutou contra isso. Simplesmente ele não aceitou o que a ciência falou para ele, e ele foi curado, ele foi transformado e recuperou tudo e muito mais. Então, a ciência não consegue explicar muitas coisas e muitos fenômenos. A ciência é recente. A ciência humana, ela apareceu, mas com essa terminologia, a partir de 1600. O pai da metodologia científica foi Isaac Newton, que curiosamente, a história contada é que caiu uma maçã na cabeça dele. A maçã, né? Curioso, né? Porque popularmente se associou a maçã ao fruto proibido do conhecimento, né? Apesar de que a Bíblia mesmo não fala sobre maçã, fala sobre um fruto e não fala sobre qual é. Mas na história,
a maçã de Isaac Newton, que nem foi comida, só caiu na cabeça dele e ele não, em vez de jogar ela longe, em vez de comer, em vez de cortar aquela árvore fora, né? Ele foi se perguntar por quê? Por que? O que acontece? E foi investigar. Ele era um curioso, ele era um investigador. Se você for estudar a biografia dele, ele também era teólogo. O que é teólogo? É logia. A palavra logia significa estudo. E a palavra tel significa Deus. Ele era uma pessoa que buscava esse conhecimento sobre Deus. A segunda mentira, então, é a sobre a religião, porque as pessoas falam que a religião aprisionou a humanidade, aprisionou o conhecimento. Elas chamam de o período iluminista, o período da luz, que saiu das trevas, associaram ao iluminismo, né? O período iluminista, que vem de iluminar, de luz, período das ideias, e eles associam erroneamente a separação do Estado e da religião. Por quê? Porque porque por muito tempo, quem foram considerados as principais castas da sociedade, né? As principais classes sociais, a elite era o chefe, o rei, o imperador, o senhor feudal, e logo abaixo os nobres e também os sacerdotes, né? Que representa a religião, eram considerados a elite social, e abaixo vinha todo o resto, todo o povo. Só que, verdadeiramente, o problema não está na fé, mas está no sistema de poder, está na escravidão. Sim, é a escravidão que não te deixa pensar. É a escravidão que te diz, você tem que ser isso, você tem que aceitar. No período feudal, eles diziam, quem nasce servo tem que morrer servo. Você é escravo, você tem que ficar quieto, você tem que aceitar isso. E isso sempre existiu na humanidade. Quando surgiu a escravidão? A escravidão surgiu com a lei. Qual foi a primeira lei da humanidade? A lei do mais forte. Não foi? E o que o mais forte fazia? Eu tenho poder, então vocês agora vão me servir. Subjugava os mais fracos, escravizava as pessoas, oprimia o resto para ter satisfação, para ter o que ele queria, para realizar seus desejos, seus intentos de uma maneira egoísta. O mais forte poderia ter ajudado, né? Poderia ter ali feito uma sociedade mais perfeita, mais harmônica, mas pelo contrário, a maldade sempre existiu na humanidade, o desejo de dominação e escravização, né? Tanto que a gente sabe que as tribos, né, que foram uma das primeiras organizações da sociedade, elas começaram a brigar entre si, guerrear entre si, e a vencedora escravizava a perdedora, né? E também daí já foi surgindo as práticas econômicas, né? Porque aí os escravizados poderiam ser vendidos, né? Formando assim um sistema monetário inicial. Então, não tem nada a ver com religião. Pelo contrário, é provado cientificamente que quem tem fé, quem tem crença, vive mais e é mais feliz. Porque a fé é esperança. É aquela pessoa que diz, mas eu acho que vai dar tudo certo. Mas eu acredito que há bondade, mas eu acredito em Deus Criador, em Deus bom, um Deus que criou tudo. Falando sobre Jesus, a Bíblia disse que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que falou verbo? Porque naquela época não existia escola para o povo. Naquela época só quem podia estudar era a elite. Naquela época era para pouquíssimos. Eram os sacerdotes e os reis e os nobres, os príncipes, os filhos dos reis. E então o verbo já era considerado... Era a ciência da época. Se fosse hoje, teria sido dito, eu sou o Big Bang e o Armagedon, o início e o fim. Em mim estão todas as coisas.
A célula, quem fez uma célula? Porque agora a ciência fala sobre a célula de Deus. Você já pesquisou sobre isso? Tentando descobrir a formação do universo. Os físicos admitem que Deus é a melhor explicação para a criação, porque todas as teorias que existem são só teorias. O que é teoria? Uma hipótese que não conseguem ser provadas, não conseguem ser comprovadas pela ciência humana. O homem é recente, o homem não consegue explicar nem todos os mistérios da Terra, que dirá do universo, que dirá Deus Criador, que está além da física, metafísica. Deus que iluminou. Toda vez que você tem uma grande ideia, o que você diz? Nossa, que brilhante. Parece que acendeu uma luz. Parece que é um estalo. Uma luz, iluminismo. Isso não vem de você. O homem é curioso, é engraçado, abençoado. Porque o homem quer o crédito de tudo que é bom. Mas o que é ruim, a culpa, ele não quer assumir. O homem tem muita culpa. A terra está sendo destruída por quem? Não é pelo desejo de controlar. Não é pelo amor ao dinheiro que a camada de ozônio está sendo destruída, que as florestas, que os animais estão sendo mortos, né, para fazer chapéu, para fazer tanta coisa, que os rios estão sendo poluídos, os mares, né? Por quê? Por que estão sendo criadas tantas bombas? O homem é muito bom para destruir, o homem é muito bom para fazer o mal e ele não quer assumir. Mas Deus é bom o tempo todo para salvar, para mostrar o verdadeiro caminho, para dar esperança para você, para te mostrar a luz, para te fazer erguer os olhos e acreditar que existe mais do que isso, existe perdão. E é um Deus humilde, é um Deus que se fez verbo, um Deus que fala em verbo para explicar para o homem a grandeza dele, que se fez carne, que andou entre nós e que foi morto, porque o que ele dizia, o que Jesus dizia? Jesus dizia, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que de graça recebestes, de graça deveis dar. E acabar com o sistema econômico, e acabar com o poder deles, porque o que é o poder até hoje? Quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro, quem tem mais conhecimento e não quer repartir de graça, o que essa pessoa faz? Ou ela esconde, ou ela vende, porque assim ela continua dominando, assim ela continua acima, assim ela ainda exerce influência. Por que existem hoje ainda tantos documentos sigilosos no mundo, né? Se já foi falado pelos psicólogos que o ideal não é esconder a informação da população. O mais correto é falar a verdade. Jesus falava, eu sou a verdade. Falar a verdade e dar a instrução de como proceder. Mas a Bíblia te fala. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que tudo que está acontecendo hoje já estava escrito. E Jesus já disse o que você pode fazer. E aquele que Deus que se fez carne, Jesus, o Filho de Deus que foi morto e ressuscitou, porque a morte não pode conter o autor da vida. Ele anunciou todas estas coisas que haveriam de vir e que hoje nós vemos, né? Nação se levantando contra nação, terremotos, pestilências. Ainda disse que haverão terrores do mar, que as pessoas ficarão tão perplexas, tão apavoradas, angustiadas, porque todo o firmamento dos céus vai ser abalado. E ele diz, não temas, clame a Deus para que você vai ser livrado naquela hora. Basta você clamar, você tem que buscar. Nós estamos num tempo que nós estamos vendo tudo se cumprindo. Não se engane, essa é a hora de você orar. Essa é a hora de você pedir a Deus que te fale como proceder. Essa é a hora de você adquirir conhecimento na Bíblia.
para que você tenha paz em meio a toda angústia. Deus te promete paz, Deus te promete vida abundante e salvação.